O mundo e o Brasil vêm passando nos últimos anos por um movimento absolutamente fundamental de inclusão. Então, muita gente que tinha dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, hoje ainda pode ser que tenha dificuldade, mas certamente muito menos do que no passado. Isso vale para a inclusão racial, vale para a inclusão feminina, vale para a questão da inclusão da orientação sexual. A questão vale também, diga-se passagem, para todas as eventuais dificuldades e deficiências que possam acontecer. A questão que eu vejo muito pouco tratada, mas que, para ser franco para mim, é maior ainda do que as demais, é a inclusão etária. A razão que ela é maior que as demais é que cada uma das situações anteriores que eu falei são absolutamente importantes, fundamentais, mas elas atingem uma parte da população. No caso feminino, mais da metade, mas ainda assim uma parte. Quando a gente está falando especificamente de inclusão etária, a gente está falando de todos nós. Todo mundo vai ficar velho. Quem não chegar lá, a outra opção certamente é bem pior. E o que significa o seguinte, se a gente não criar condições de, mesmo com mais idade, poder continuar a contribuir, a gente vai ter vários problemas. Problema número 1 é na Previdência. A conta não fecha se as pessoas não trabalharem por mais tempo. Problema número 2 é no sentido de vida. Tem alguns estudos que mostram que, para pessoas da mesma idade, a taxa de mortalidade, isso é nos Estados Unidos, a taxa de mortalidade entre aqueles aposentados e não aposentados para a mesma idade, para o resto de condições iguais, é mais do que 20% maior entre aqueles que pararam de fazer nada. Porque a sensação de não contribuir, de não ter que fazer, não é legal. O mundo ideal é um em que a gente consegue desacelerar e não parar. E para desacelerar, a gente precisa ter uma legislação que facilite contratos de trabalho mais flexíveis. E, em segundo lugar, a gente precisa criar, do ponto de vista das empresas, a percepção de que essa população ainda tem muito a acrescentar. Até porque tem um detalhe. Eu desconfio que a transformação tecnológica maior que a gente está vivendo vai dar mais espaço e mais importância para pessoas com mais experiência, com mais repertório, por uma razão muito simples. Inteligência artificial, ela funciona tão bem quanto o comando que você conseguir dar. E pessoas que têm mais bagagem, têm mais condição de darem comandos mais precisos, simplesmente porque já viveram mais, já conheceram mais, já viram mais coisas diferentes e mesmo até do ponto de vista de capacidade de expressão. Em geral, o pessoal com mais idade tem uma capacidade de expressão melhor. Outro estudo americano mostra que a geração atual que está na high school, que é o ensino médio americano, tem um vocabulário 3.000 palavras menor do que era 50 anos atrás. Então o que está acontecendo é que está tendo uma redução na capacidade de expressão e isso faz com que pessoas mais velhas, que leram mais no passado, quando a realidade era completamente diferente, em geral, tenham uma capacidade de comunicação nesse sentido muito mais precisa. Moral da história, a gente precisa criar condições, porque é importante, já para quem já tem mais idade, será para todos nós em algum momento, e principalmente porque isso é um bom uso dos recursos que a sociedade tem. Pegar gente que ainda tem muito a contribuir, mesmo que com menos energia que no passado, e simplesmente excluí-los do mercado, como muitas vezes acontece hoje, é um absurdo. A gente precisa colocar a questão do etarismo como uma das questões fundamentais do ponto de inclusão.